Você já parou para se perguntar por que duas pessoas que ganham o mesmo salário chegam em lugares completamente diferentes ao longo da vida? Uma delas, 5 anos depois, tem reserva, investe, dorme tranquila. A outra, 5 anos depois, ainda está no sufoco, ainda está no cheque especial, ainda está com aquela sensação de que o dinheiro some antes do fim do mês. E a pergunta que vai ficar na sua cabeça durante todo esse vídeo é essa: o que separa essas duas pessoas? Porque spoiler não é o salário. Mas eu só vou te responder isso lá no final, então fica comigo até o fim, porque a resposta vai mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro para sempre. Hoje a gente vai falar dos 5 níveis do CLT financeiro e eu garanto que quando você descobrir em qual nível você está, algo vai mudar dentro de você. Bora começar. O nível 1 é o mais comum. É onde a maioria dos brasileiros que trabalham de carteira assinada começam. E, infelizmente, muitos ficam presos por anos sem nem perceber que estão presos. A pessoa no nível 1 recebe em torno de R$ 1.500 por mês, que no Brasil de hoje é uma realidade para milhões de trabalhadores. E o comportamento financeiro dela segue um padrão muito específico. Recebe hoje, paga amanhã e antes do dia 20 já está no sufoco. O cartão de crédito virou uma extensão do salário. O cheque especial virou uma extensão do cartão. E cada mês que passa, a dívida cresce um pouquinho, silenciosamente, como uma planta que você não regou, mas que de alguma forma continua crescendo para te engolir. O que mais dói no nível 1 não é a falta de dinheiro, é a falta de perspectiva. É acordar toda segunda-feira com a sensação de que você está pedalando em uma bicicleta ergométrica, se esforçando muito, suando, mas sem sair do lugar. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? A maioria das pessoas no nível 1 acha que o problema é o salário, que se ganhassem mais resolveriam. Mas eu preciso te fazer uma pergunta desconfortável. Se o problema fosse só o salário, por que tem gente ganhando R$ 2.500 que vive melhor do que gente ganhando 4.000? Guarda essa pergunta. A gente vai voltar nela. O nível 2 é onde entra uma boa parte das pessoas que já tiveram algum contato com educação financeira básica, que já ouviram falar em guardar dinheiro, que já tentaram montar um orçamento pelo menos uma vez na vida. O salário aqui gira em torno de R$ 2.500 e a vida parece estar um pouco mais equilibrada. As contas estão sendo pagas. O cartão ainda existe, mas já não está mais no limite todo mês. Parece progresso, certo? E é, mas tem uma armadilha enorme no nível 2 que pouquíssimas pessoas enxergam. A armadilha se chama conforto falso. No nível 2 você começa a respirar, e quando você começa a respirar, você começa a gastar. Uma roupinha aqui, um jantar fora ali, uma assinatura de streaming que virou 2, que virou 3, um financiamento de um carro que parecia caber no orçamento. E de repente você está ganhando mais do que no nível 1, mas vivendo com a mesma ansiedade do nível 1. Isso tem um nome na psicologia comportamental. Se chama inflação de estilo de vida. E ela é sorrateira porque acontece devagar, com coisas que parecem pequenas, com escolhas que parecem razoáveis. O problema do nível 2 não é a falta de esforço, é a falta de direção. Você está andando, mas não sabe exatamente para onde. E aí, quando um imprevisto aparece, e ele sempre aparece, você descobre que o chão que parecia firme era feito de vidro. O nível 3 é o primeiro nível onde a coisa começa a mudar de verdade. Aqui o salário já está em torno de R$ 4.000 e, mais importante do que o número, a mentalidade começou a mudar. A pessoa no nível 3 já entende que poupar não é uma opção, é uma obrigação. Ela já tem pelo menos o início de uma reserva de emergência. Ela já conhece a diferença entre ativo e passivo. Ela já não usa o cartão de crédito como renda extra. Mas tem um ponto de virada no nível 3 que a maioria das pessoas demora para perceber, e é o seguinte: saber o que fazer não é o mesmo que fazer. No nível 3 você já tem o conhecimento. Você já sabe que precisa investir. Você já sabe que precisa de reserva. Você já sabe que inflação corrói o poder de compra. Mas entre saber e agir, existe um abismo e esse abismo tem um nome. Se chama medo. Medo de errar. Medo de perder o pouco que juntou. Medo de que investimento seja coisa de rico, de que você não entende o suficiente, de que você vai fazer errado. E esse medo paralisa. E enquanto a poupança vai rendendo menos do que a inflação, e você tecnicamente está perdendo dinheiro mesmo achando que está guardando. A virada do nível 3 para o nível 4 não é uma virada de salário, é uma virada de coragem. O nível 4 é onde o jogo muda.
O salário já está em torno de R$ 6.000, a reserva de emergência está completa com pelo menos 3 meses de despesas guardadas. E mais do que isso, o dinheiro começou a trabalhar. No nível 4, a pessoa já investe regularmente. Não muito, talvez R$ 200, 300, R$ 500 por mês, mas de forma consistente. E é aqui que o poder dos juros compostos começa a aparecer não de forma dramática ainda, mas de forma perceptível. É aqui que a pessoa olha para o extrato e pela primeira vez sente que está construindo algo, não apenas sobrevivendo. Mas tem uma característica específica do nível 4 que pouca gente fala, e que é talvez a mais importante de todas. No nível 4, a pessoa aprendeu a dizer não. Não para parcelamento desnecessário, não para upgrade de carro antes da hora, não para viagem que o grupo todo está fazendo, mas que não cabe no planejamento. Esse não, que parece pequeno, que parece até mesquinho para quem está de fora, é na verdade o maior sim que você pode dar para sua liberdade financeira. Porque cada não para um gasto desnecessário é um sim para um futuro mais tranquilo. E essa capacidade de adiar gratificação, de priorizar o amanhã sem abrir mão completamente do hoje, é o que separa o nível 4 do nível 3 de forma muito mais clara do que qualquer diferença de salário. O nível 5 é o nível que a maioria das pessoas acha que não existe para quem tem carteira assinada. É o nível do CLT rico. E eu sei que essa expressão parece contraditória para muita gente, porque a cultura popular brasileira ensina que CLT e riqueza não combinam, que para ficar rico você precisa empreender, precisa arriscar, precisa largar a segurança do emprego formal. Mas isso é uma mentira muito conveniente para quem quer te vender um curso de empreendedorismo. A verdade é que o nível 5 existe, é real, e tem gente chegando lá de carteira assinada, com salário de R$ 10.000 ou mais, com investimentos que geram renda passiva, com uma vida onde o dinheiro não é mais o primeiro pensamento da manhã nem o último da noite. No nível 5, a pessoa tem múltiplas fontes de renda. Mesmo sendo CLT, tem aluguel, tem dividendos, tem renda extra de alguma habilidade monetizada, mas mais do que tudo, no nível 5 a pessoa tem algo que não tem preço, que é a escolha. Ela pode ficar no emprego porque quer, não porque precisa. Ela pode dizer não para um projeto que não faz sentido. Ela pode tirar férias sem ansiedade. Ela pode ajudar a família sem se sacrificar. E essa liberdade, essa sensação de que você não está preso em lugar nenhum, é a maior riqueza que o dinheiro pode comprar. Agora eu preciso te fazer a pergunta mais importante desse vídeo. Em qual nível você está hoje? Não estou perguntando em qual nível você deveria estar. Não estou perguntando em qual nível você quer estar. Estou perguntando onde você está agora, com honestidade, sem julgamento, porque o diagnóstico correto é o primeiro passo de qualquer tratamento. E se você chegou até aqui, você provavelmente se identificou com um dos 5 níveis, talvez com mais de um, talvez sentiu aquela pontada no estômago em algum momento dessa narração. Isso é bom, isso significa que algo tocou em você. Mas agora eu preciso te dar a resposta que eu prometi lá no começo. O que separa a pessoa que ganha o mesmo salário e vive de formas completamente diferentes? Não é o salário, não é a sorte, não é o nível de escolaridade. É o seguinte, é a relação que a pessoa tem com o dinheiro antes de tê-lo. É a forma como ela pensa sobre dinheiro, como ela se comporta com dinheiro, o que ela acredita que merece, o que ela acredita que é possível para ela. Uma pessoa que cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que rico é ladrão, que quem tem muito perde logo, essa pessoa vai sabotar qualquer oportunidade de crescer financeiramente sem nem perceber que está fazendo isso. Ela vai gastar o aumento antes de receber. Vai achar desculpa para não investir. Vai se sentir estranha demais perto de qualquer conversa sobre riqueza. E vai passar a vida inteira acreditando que o problema é externo, que é o governo, que é o patrão, que é a economia, quando na verdade o maior obstáculo está dentro dela. Por outro lado, a pessoa que entende que o dinheiro é uma ferramenta, que pode ser aprendida, dominada, multiplicada, essa pessoa encontra um jeito, mesmo ganhando pouco no começo, mesmo começando tarde, mesmo sem ter tido nenhuma educação financeira na escola ou em casa. Ela encontra um jeito porque ela acredita que existe um jeito. E é exatamente isso que esse canal existe para fazer. Não para te prometer milagre, não para te vender fórmula mágica, mas para te mostrar de forma prática, acessível e sem enrolação que ser CLT não é uma sentença, é um ponto de partida. E a partir do nível em que você está hoje,
Existe um caminho, existe um próximo passo e você é completamente capaz de dá-lo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou com algum dos níveis, se você sentiu aquela faísca de que algo pode mudar, deixa o like agora, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Se inscreve no canal porque toda semana tem um vídeo novo com conteúdo real para quem trabalha de carteira assinada e quer construir uma vida financeira de verdade. E comenta aqui embaixo em qual nível você está, sem vergonha, porque todo mundo começa em algum lugar e o mais importante não é onde você está hoje, mas para onde você está indo a partir de agora.